abrir a reunião apresentando os nossos participantes, tá? Nós temos o Cleiton, Daniel, Gustavo, Giane e eu, tá? Dando suporte ao evento como a equipe Sejusc, né? E temos o Marcelo, Ana Cláudia e Beatriz, também integrantes da equipe Sejusc, mas como mediadores, e eles vão estar na organização, na parte do treinamento do evento, tá? Então, o Marcelo vai nos apresentar o trabalho, vamos dizer assim, as modificações, os aperfeiçoamentos, as melhorias que foram feitas no sistema online, tá? E a Ana, a Cláudia e a Beatriz, elas vão estar no nosso suporte de perguntas e respostas. Esse evento está acontecendo numa sala diferente do que a gente está acostumado, tá? Esse chama-se evento, só nós aparecemos, a gente não consegue ver vocês. Vocês podem se comunicar, como a Thaís está fazendo agora, falando bom dia para todos e falando quem é, pelo chat, mas as perguntas e respostas que a gente tiver sobre as questões que forem discutidas aqui tem que ser feita no espaço perguntas e respostas. E a Ana Cláudia e a Beatriz vão estar respondendo essas perguntas, tá? Na verdade, é importante, acabou de tocar o telefone, era o Gustavo me ligando. Gustavo, espera um pouquinho, que eu estou justamente abrindo o evento agora, tá? O que a gente vai fazer, tá? A gente não pode se ver, mas a gente tem que fazer com que esse evento seja mais eficiente com a questão dos sons que a gente tinha da outra vez, tá? O chat é para manifestações, perguntas e respostas para as perguntas de trabalho, tá? Hoje eu queria falar com vocês, por quê? Muitas pessoas estão me perguntando quando a gente vai retornar, né? Vocês sabem que nesse momento a gente ainda está no Rio de Janeiro em calamidade pública, né? Dia 1º de setembro, o nosso governador atual, ele prorrogou vamos dizer assim, essa questão até o dia 31 de dezembro. Então, as coisas estão voltando. Nós tivemos uma pandemia, uma paralisação, os serviços pararam todos, o centro, que sempre teve um fluxo contínuo de mediações, parou tudo. Nós tivemos que ajudar os cartórios a se reorganizar, estamos fazendo isso, tá? Há 2 meses que a gente está dando suporte direto, nós listamos tudo que tinha que ser remarcado, devolvemos. Vocês sabem que esse sistema online não existia, isso foi criado por esse grupo, tá? Que a gente chama de ODR, com Marcelo e Ana Cláudia capitaneando, tá, a questão, e nós estamos criando esse serviço virtual agora, tá? Quer dizer, é uma coisa bem recente. E a gente está, a partir de agora, a gente vai ter essas 2 possibilidades. Vocês todos receberam as enquetes, tá? Perguntando como vocês pretendiam continuar. Nós estamos nos organizando e em breve a gente vai começar a chamar. Por enquanto, esses últimos meses, nós usamos as virtuais que existiram, tá? Nós usamos para aperfeiçoar o nosso modelo de trabalho. E presencial, apesar de eu já estar com as nossas 4 salas com janelas preparadas para isso, até agora só tivemos uma sessão que foi pedida por um desembargador da 2ª instância. Então, os cartórios, eu tenho estado junto com eles semanalmente, toda quinta e sexta nós fazemos reuniões, tá? Um dia pelo Webex, um dia pelo Teams, para a gente se aproximar. A gente tem conversado com secretários de juízes, com juízes, nós criamos um PowerPoint até explicativo para orientar esse momento das mudanças, porque a agenda do presencial é diferente do virtual, tá? São muitas questões que precisam ser alinhadas, né? Normalmente, mediadores e alunos chegavam no Sejusc só para fazer suas sessões, já estava tudo pronto. Agora, vocês estão tendo a oportunidade de ver que existe todo um trabalho feito por trás, né? Os cartórios, eles vão despachando, né? Na medida que os processos chegam, eles vão marcando as sessões de mediação. Tudo isso foi desmontado, porque quando eles marcam, eles têm que mandar para o cartório, que tem que intimar as partes, que tem que responder. É todo um processo. Então, todo mundo está se sentindo angustiado porque está demorando, porque o processo é demorado. Só que nós não víamos isso, porque isso estava no bastidor. Só que agora a gente está participando de todo o processo, tá? Acredito que esse mês, por esse trabalho todo que a gente já está fazendo,
que agora vai começar a surtir efeito esse mês de setembro. Por isso que eu marquei essa reunião também com vocês, para dar uma satisfação, tá? E que nós vamos estar voltando. Eu vou abrir um canal permanente, tá? Para os alunos e para os mediadores, tá? Poderem vir esclarecer suas dúvidas, né? Agora nós estamos com a questão do aviso 1, que é esse aviso de cadastramento no CNJ. Todo mundo tem que se cadastrar. Todos os mediadores judiciais e todos os mediadores de informação têm que fazer o seu cadastro, tá? Dúvidas, manda pelo CAP, ou então fala com a Cissa, ou então vai participar desse canal que eu vou abrir, tá? Eu não quero me estender muito hoje, porque eu quero dar espaço bastante para o treinamento. Se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram que eu esclareça, eu peço a vocês que passem no perguntas e respostas para a Ana Cláudia e para a Bia, e depois que o Marcelo finalizar a apresentação, eu respondo essas dúvidas que vocês tiverem. Eu acho que vai ficar melhor assim, porque a gente não perde tempo. Vamos em frente, Marcelo? Tudo certo? Posso passar a bola para você? Por favor. Então tá entregue. Vamos em frente. Um beijo. E obrigado. Está em mute, tá, Lilian? Bom dia, pessoal. Esse é um formato diferente, né? A gente está fazendo um evento, como a Lilian disse. Então, eu queria passar primeiro o recado da plataforma. Do lado direito, vocês têm uma área de bate-papo, que eu sugiro que seja a área para interação entre vocês, nada específico. Estou vendo muitos bom dias na área de perguntas e respostas. Como bom dia não é uma pergunta, sugiro que vá para o bate-papo, tá, pessoal? E aí as perguntas vão ser monitoradas pela Ana, pela Bia, e elas vão ser respondidas ou na própria área de bate-papo, se for o caso, ou vão ser trazidos para o final da apresentação, quando a gente vai fazer perguntas e respostas aqui das coisas mais usuais. Então, esse é o primeiro recado. Bom, eu vou apresentar, então, vou compartilhar a apresentação. Essa apresentação e o vídeo desse evento, eu estou preparando vídeos também da parte de demo que vocês vão ver mais à frente. A gente vai disponibilizar isso tudo nos próximos dias. E eu peço perdão para quem já assistiu à apresentação anterior, porque eu vou repetir muito da apresentação anterior, vou já colocar as atualizações que aconteceram no processo ao longo dessas últimas semanas, mas como tem gente nova aqui, principalmente alunos de informação, é importante passar pelo processo como um todo. Então, vamos lá. Eu espero que estejam todos ouvindo e vendo a apresentação direitinho. Agenda, a gente vai falar do material, do processo da mediação, já na forma atualizada. Eu vou explicar o que mudou, as atividades que a gente performa como mediador. Vou fazer uma demonstração e a gente vai abrir para perguntas e respostas. Como isso tudo começou? Eu e outros mediadores estavam muito incomodados durante a pandemia em não estar fazendo mediações que estavam surgindo até com demandas relacionadas à pandemia. E, em particular, a Ana Cláudia e eu, que temos um background em tecnologia da informação, e a gente viu que dava para fazer alguma coisa. Então, montamos um grupo de trabalho, onde a gente começou a estudar ferramentas. Zoom, Microsoft Teams, Webex, o Google Meet, Jitsi, até mesmo o WhatsApp, para ver o que era possível fazer de mediação online com o uso da tecnologia, com o uso dessas ferramentas. E logo acho que na segunda ou terceira semana, veio a informação da Lilian dizendo que as ferramentas oficiais do CNJ deveriam ser utilizadas eram ou o Microsoft Teams ou o Cisco Webex Meetings. E nós fizemos o teste com o Teams e vimos, não, isso aqui não é a ferramenta indicada para a gente, e no Webex a gente tinha tudo que a gente precisava para fazer uma mediação de forma adequada. E aí nós começamos a fazer testes de funcionalidades, éramos um grupo de 15 mediadores,
mais variados, e a gente começou a fazer sessões toda terça e quinta do uso da ferramenta em mediação. Começamos a conversar sobre o que seria um processo adequado, como identificar as pessoas, como garantir que isso vai ter uma validade jurídica, como fazer sessão individual, questões como essas, e a gente definiu um processo padrão, inicial. A gente começou a fazer pilotos, já fizemos algumas mediações, acho que quase todo mundo do grupo já fez alguma mediação nesse período, e surgiu a necessidade de uma atualização. Então, por isso nós estamos aqui hoje. E, enquanto isso, ao longo dessas últimas semanas também, todo o grupo de mediadores que foram treinados começaram a fazer o que a gente chama de teach to teachers, né? A gente começaram a treinar esses alunos desse grupo inicial, começou a formar todos os mediadores. Então, estão sendo abertas salas, semanalmente, salas de meeting do Zoom, né? Desculpa, do Webex, onde as pessoas entram e se simula uma mediação. Isso é muito bom. Eu vou falar isso mais à frente. O segredo de uma boa mediação online é você treinar e ter domínio da ferramenta tecnológica, para que isso não seja um problema a mais durante a mediação. Já baixam os problemas do mediante. E a gente já está, acho que, na fase de execução. Acho que a gente chegou a um modelo final. Então, isso tudo eu vou mostrar a seguir. Esse é o processo, tá? De uma forma bem ampla, onde o juiz decide enviar o processo para mediação, e aqui vale um comentário. A Lilian ter feito um trabalho com todas as varas que ela atende, com todos os secretários, juízes, de estimulá-los a mandar os seus casos, né, os seus processos para a mediação, para fazer a mediação online. Eles têm um trabalho com isso. Eles têm que conversar com as partes, garantir que elas estão dispostas a fazer a mediação online. No momento que elas concordam, nós somos alocados, nós mediadores somos alocados na nossa sala do Webex para que a mediação seja feita. Então, quando o processo sai do juiz, vem para o Sejus, que eles organizam, e eles enviam um e-mail para as partes informando tudo. Eu vou mostrar o e-mail mais à frente. De como funciona o Webex, quais são os pré-requisitos que cada mediando, cada advogado tem que ter para participar da sessão. No dia da mediação, nós fazemos um discurso de abertura, incluindo a parte tecnológica, a gente conduz a sessão, e no final a gente gera alguns arquivos, que são os arquivos que dizem que a sessão aconteceu e que ela foi assinada. E é a ata, já num formato PDF, e uma gravação da identificação das partes e com o de acordo da ata. Vamos entrar em detalhe mais à frente. Depois disso, a gente envia para o Sejusc, e o Sejusc recebe esses arquivos, armazena localmente, e no futuro, e essa é a grande questão, isso aqui vai ser incluído num sistema que o CNJ já está usando já está implementando a nível nacional, mas ainda não chegou no Rio de Janeiro, que é o sistema PJE Mídias, que é próprio para armazenar esse tipo de gravação. Então, já estamos preparados para o futuro também. E aí, o Sejusc também, se houver remarcação, ele já se programa para enviar novos e-mails ou para comunicar a vara dessa remarcação. Ele envia o processo para o DCP, coloca no DCP, e se acabar o processo, ele simplesmente devolve todo o processo para a vara. E a vara, na etapa final, ela segue com o processo, seja homologando o resultado, com um acordo, ou se não com um acordo, segue o processo normal. Então esse é o sistemão, é o grande processo da mediação online. Agora, na visão do mediador, o que é importante ter, né? Todo mediador tem que ter um computador com câmera e, de preferência, com fone de ouvido, com microfone e por fio. Quando eu digo câmera é ligada porque isso vai ser muito importante durante a mediação. Todo mundo tem que se ver. Tem que ter um bom acesso à internet.
Isso é fundamental. Então, se você tiver a possibilidade de se ligar por cabo ao roteador da empresa que fornece internet, é o ideal, é uma configuração mais segura, mais estável. É bom ter um local isolado, silencioso, uma boa iluminação, para que todo mundo possa te ver. E você também possa ver todo mundo, tem que pedir a mesma coisa para as partes. É importante que você tenha o seu acesso, o seu e-mail do TJ. Todo mediador tem um e-mail, então vou mostrar mais à frente como acessar e se não estiver funcionando, a quem reclamar. E acesso à sala do Webex. Eu vou falar um pouquinho sobre essa sala mais à frente também. É importante usar o OneDrive do TJ, mas não é essencial nesse novo processo. E é muito importante conhecer a ferramenta como um todo para você poder orientar as partes durante a sessão de mediação, principalmente no início. E acho que a mensagem principal para o mediador é importante treinar, 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 e se der, treinar mais um pouquinho, que vai ser útil para você. Aqui é o site do TJ, e aqui em cima vocês têm o local do e-mail onde você acessa o seu e-mail. Se alguém está com problema de acesso ao e-mail, não sabe senha ou não tem o e-mail, entre em contato com esse e-mail aqui, dgtec.atendimento@tjrj.jus.br. Eles são os responsáveis por resolver essa questão. Então, não adianta ligar para o time da Lília, porque a gente não consegue, eles não vão conseguir resolver. Esse é o site, esse é o e-mail, aonde você consegue resolver a questão do e-mail. E para que a gente precisa do e-mail? Porque as comunicações entre o time da Lília, os avisos das mediações, eles vão começar a ser enviados somente para esse e-mail. Aqui é o site do CNJ, onde você acessa e se cadastra para ter uma sala do Webex. A gente já vem avisando isso há vários meses agora, desse acesso. E o que aconteceu recentemente é que o número de acessos ou de salas disponibilizados pela Cisco para o CNJ, que era de 20 mil salas, já foi atingido. Então, não tem mais sala para ser distribuída. O que não quer dizer que você, como mediador, que não tem sala, não vai poder fazer uma mediação. Pode-se usar uma sala de um outro mediador e você vai estar participando conjuntamente. A ideia é que no mundo virtual, no mundo online, sempre a gente tenha ao menos 2 mediadores e, eventualmente, observadores. Então, se você não tem uma sala, você vai participar com alguém que tem uma sala. E a gente está testando uma alternativa para, entre aspas, emprestar salas de quem tenha para mediadores sem sala. Mas isso não tá claro ainda se vai ser possível. Esse é o formato do convite. Vai vir um e-mail com os dados do processo, a parte autora. Essa parte de cima, na verdade, é que nem o papelzinho que a gente recebia lá no Sejusc. A gente recebia isso, basicamente. O bom é que a gente recebe isso agora antes, né? Então já dá até para começar a preparar a ata e não fazer isso tudo lá na hora da mediação. Então fala do processo, indica a sala do mediador aqui embaixo e pede para todo mundo entrar com 5 minutos de antecedência. Todo mundo, é importante que as partes estejam com o documento em mãos, porque vai ser necessário mostrar para a câmera. Eles também devem estar com o computador conectado à internet. Podem até clicar no link antes para ver se está funcionando. Eles também devem estar num cômodo silencioso. E eles têm que ter, se entrarem por telefone, estejam com o carregador por perto. Ou garantir que a bateria que eles têm no celular esteja carregada e que dure toda a sessão de mediação. E em caso de dúvidas, ou se alguém cair, etc., a ideia é que as pessoas, os mediandos, liguem para o Sejusc, e vai ter sempre lá alguém de plantão para fazer o meio de campo e ajudar caso alguém caia da mediação e não consiga voltar. Bom, vamos para a mediação em si. Primeira diferença grande numa mediação presencial para mediação online
é que antes a gente tinha pessoas sentadas ao redor de uma mesa, então era fácil a gente identificar quem é quem. A gente normalmente ficava com uma parte de um lado, uma parte, a outra parte de outro. E no mundo virtual, não, você tem todo mundo na sua frente, né? E essas pessoas, às vezes, estão na sua frente, elas vão mudando de posição. Não tem ainda um meio de fixar para sempre as pessoas ali dentro. Até consegue fixar a pessoa, mas a ordem delas vai mudando. Então você tem que rapidamente se acostumar com os nomes e as caras das pessoas e saber com quem que você está falando. E a primeira coisa que a gente faz na mediação em si é fazer um discurso inicial sobre a tecnologia, né, para que todo mundo entenda como funciona e aonde que eles podem usar as suas ferramentas. Eu vou comentar que a maioria das pessoas que eu peguei como parte nesse último mês já estava acostumado com o uso da tecnologia. Talvez não no Webex, mas sim em outras plataformas, com certeza. E isso ajuda bastante, porque fica bem mais fácil de conduzir a sessão. Eu vou mostrar esses botões todos depois na demonstração, mas eu vou passar rapidamente por eles. O primeiro é o de ligar e desligar o microfone, o seu microfone, e é muito importante que as pessoas fiquem em mute a maior parte do tempo, para não criar ruídos enquanto alguém está falando. O vídeo, que é o segundo botão, que é muito importante que todo mundo fique com o vídeo ligado, a menos que a parte esteja com algum problema de conexão, com uma conexão falha, e aí, já que você já viu a cara da pessoa, eu recomendo que a pessoa desligue o vídeo e só ligue de novo na hora da gravação final. Pode-se compartilhar conteúdos, pode-se gravar, na verdade quem vai gravar é só o mediador, o organizador do evento, então isso só vai ser usado por vocês, mediadores. E participantes. Desculpa, eu não tenho nada para minimizar, Daniel. Mas vamos lá. Bom, com relação aos participantes, você consegue ver todos eles no lado direito. E tem a área de chat, onde pode se falar um com os outros. E, por fim, um X para entrar e sair da reunião. Então, o que é importante, né? As pessoas lembrarem, garantir que elas têm bateria suficiente, que elas vão ter acesso à internet o tempo todo. A sessão de mediação, a gente tem visto que dura de 2, às vezes um pouco mais horas. E também outro feedback interessante dessas sessões iniciais é que todo mundo aparece. Todo mundo que diz que vai fazer a mediação aparece para a mediação. Então a gente tem muito menos situações de no-show, né, de falta de alguma das partes. O que mais? Eu acho que aqui é isso. Tem essa tela inicial. É importante vocês saberem também que no lado superior direito da tela, quando você estiver gravando, vai aparecer uma bolinha vermelha, e quando você bloquear a sala, vai aparecer um cadeadozinho preto. Por que é importante te bloquear a sala? Depois de 15 minutos de início da sala, o ideal é você fechar ela, para que ninguém possa entrar, ninguém desavisado venha testar ou entrar na sua sala sem ter sido convidado, mas obteve o link de alguma maneira, ou seja, de uma outra mediação. E com isso você garante que as pessoas ali dentro estão isoladas completamente. Aí começa a sessão de mediação. O que nós temos que fazer inicialmente? Primeiro, o discurso de abertura. Com a tecnologia, a gente explica esses botões todos que eu mostrei no slide anterior. E a gente explica também para as partes de que, se cair, é só clicar o botão de novo para voltar. Se houver algum problema mais sério, entre em contato com o time do Sejuste, que é o que já estava lá no e-mail original.
E a gente faz a sessão de abertura exatamente igual, o discurso de abertura exatamente igual ao que a gente faz normalmente numa sessão de mediação presencial. Fala dos princípios, fala do poder da boa-fé da palavra, confidencialidade e do respeito ao outro que está falando. A gente começa a sessão conjunta, dá a palavra a um, dá a palavra a outro, e, se necessário, a gente pode fazer sessões individuais, movendo as pessoas para o lobby. Para mover uma pessoa para o lobby, naquela coluna lateral direita dos participantes, a gente clica com o botão direito e vai aparecer uma opção de mover para o lobby. E assim a gente move todas as partes requerentes, por exemplo, para o lobby, conversa com os requeridos e depois faz ao contrário, move os requeridos para o lobby e traz de volta os requerentes para a sala principal. Eu vou mostrar isso mais à frente na demonstração. Depois de resolvido o caso, ou não resolvido o caso, mas terminada a sessão, a gente vai redigir uma ata, a gente usa uma ferramenta, pode ser um LibreOffice, ou usa o Word do próprio tribunal, que a gente tem acesso. A gente compartilha a ata, compartilha a tela do Word, né? Escreve a ata, garante que todos os números das partes estão corretos, que o texto está correto. E depois de compartilhado e tendo o acordo final, aí a gente passa para a parte final da sessão, que é a gravação da leitura da ata. E nesse momento, a gente vai acionar o botão de gravação, a gente vai ler a ata inteira, a ata que foi acordada e já estava fechada anteriormente. Quando a gente lê a ata, a gente lê o número do processo, a vara, o nome dos mediadores e a data da sessão. Lê a ata inteira e, na sequência, a gente passa para cada parte, para cada participante, mediando e advogado, para que digam seu nome, seu número de CPF ou de OAB, vão mostrar o documento para a câmera e vão dizer, estou de acordo com a ata. Isso um a um. Nome, número, documento e de acordo. Depois que todos falarem, a gente volta nessa caixinha aqui, tem uma opção de parar a gravação, e aí a gravação termina, e aí todo mundo pode sair da sala de mediação, porque acabou a mediação, efetivamente. Aí a gente termina a sala, todo mundo saiu, a gente clica no sair da mediação, sair da reunião, nesse botão vermelho, e nesse momento a gravação é gerada. Vai aparecer uma mensagem no canto inferior direito, dizendo que o arquivo MP4 da gravação está sendo gerada. A gente vai renomear o arquivo para esse formato, que é o vara, número, data, no formato ao contrário, ano, mês e dia, e vai botar a palavra gravação. Esse vai ser o nome da ata. A gente volta, depois de ter renomeado esse arquivo, a gente volta para a ata, e no final do documento, a gente vai escrever esse texto. São os documentos de mediação indicando que essa ata, o arquivo de mídia da gravação da leitura da ata e a aprovação da mesma, se encontra no cartório da serventia/juízo, com os nomes dos arquivos. Essa é uma grande mudança do que a gente tinha anteriormente. Antes a gente fazia duas gravações, uma no início com a identificação das partes e outra no final, com a leitura da ata e de acordo. Nós simplificamos esse processo, nós juntamos tudo no final da mediação para a gravação. O que não quer dizer que no início da gravação a gente não identifique, converse, saiba, todo mundo que está ali dentro identifica todas as partes. Mas não faz uma identificação com gravação. Essa identificação agora é no final. E aí, tendo feito isso, incluído esse texto, salva-se a ata no formato PDF. A gente vai pegar esses dois arquivos, a ata no formato PDF e a gravação no formato MP4, e vai enviar para o Sejusc online, por e-mail, de preferência o e-mail do próprio TJ. Essa é uma outra diferença que a gente tinha anteriormente. Anteriormente a gente fazia o movimento de
upload desses arquivos para a nuvem, de mandar isso para a nuvem do TJ, para depois compartilhar links. E isso foi um ponto que estava incomodando muito a Ana Cláudia, e também ela me convenceu, me passou a me incomodar também, é do mediador ter esses arquivos, mesmo que dentro do seu OneDrive, do TJ. E com essa mudança, esses arquivos passam efetivamente para o Sejusc, que também vai pegar esses arquivos, vai guardar uma cópia, mas vai mandar para a serventia, para o juízo, para a vara original do processo. Eles são os responsáveis por manter esses dados. Então, a gente está aguardando que o CNJ no Rio, que o TJ no Rio implemente o PJE Mídias, onde seria o destino correto desses arquivos. Agora, vocês estão vendo que tem um asterisco aqui. Então, a vida não é perfeita. O asterisco é o seguinte: caso o arquivo da gravação seja maior do que 33 megabytes, isso a gente só vai descobrir lá na hora que estiver gravando, terminada a gravação do arquivo. Se for maior do que 33 mega, o sistema de e-mail do TJ não permite que seja enviado dentro de um e-mail. Então, vai ser necessário fazer o upload para o OneDrive do arquivo e compartilhar o link como a gente fazia anteriormente. Tá bom? Então, eu vou mostrar como faz isso também na fase de demonstração, e a gente não tem controle nisso. Se for maior, não tem jeito, vai ter que fazer o upload. Tá bom? E depois que é enviado para o e-mail do Sejusc Online, em até uma semana, eles vão responder para a gente dizendo: ok, está recebido. Se você quiser deletar o arquivo, você pode deletar. Eu recomendo que você, principalmente o da gravação, que pode ser mais pesado, eu recomendo que você guarde o PDF, que é a sua garantia de que você participou em a sessão de mediação, para contagem de horas, etc. Bom, então vamos lá, vamos para a demo agora. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou parar este compartilhamento. Se vocês tiverem perguntas, eu nem sei se tem muita pergunta, Ana e Bia, vocês querem fazer algum comentário nesse momento? Oi, Marcelo. Entrar na demo. Fala, Ana. Não, olá, bom dia a todos. Não, as perguntas a gente está conseguindo responder todas aqui, mas são mais relativas a procedimento mesmo de criação de e-mail, e, enfim. E também teve uma pergunta se realmente essa mudança do final da gravação, se não precisava fazer identificação no início. A gente confirmou que essa era a grande mudança mesmo. Enfim, está tudo sob controle, a gente não está tendo muita pergunta, não. Então tá bom, ótimo. Pode Então seguir em frente, tá? vamos para a demonstração, eu vou compartilhar minha tela agora, eu vou pedir para Ana, Bia e Gustavo para entrarem na minha sala de mediação. Bom, vocês devem estar vendo minha tela completa. Então eu vou mostrar para vocês, aqui embaixo, a gente tem aquele cockpit do mediador, onde tem a tecla para ligar e desligar o microfone, tá bom? Aqui para ligar e desligar a câmera, então eu posso desligar a minha câmera ou não. Tem o botão de compartilhar a tela, eu não vou conseguir compartilhar agora, porque eu já estou compartilhando essa tela, então não posso compartilhar uma tela dentro da outra. Aqui é o botão de gravação, e eu vou fazer essa demonstração daqui a pouco. Aqui é uma área de ver os participantes, que nem eu disse antes. Então, se eu vier aqui na Ana Cláudia e clicar com o botão direito, eu tenho uma série de funções, eu posso devolver o som para ela, ou tirar o som dela, eu posso parar o vídeo, ou movê-la para o lobby, ou até expulsar. Se eu achar que a Ana Cláudia não deveria estar aqui, eu posso expulsar, e quando eu expulso, ela não volta mais. Tem uma área de chat, caso você queira conversar com os outros mediadores ou com as partes.
Também é uma área boa para você trocar informações, e-mail de todos, caso alguém precise compartilhar e-mail. Aqui tem opções adicionais para você gerenciar a sua câmera, som, ou até mesmo para você bloquear a reunião. Então, eu vou fazer um lock do meeting aqui, vou bloquear a reunião e apareceu aqui em cima o botão do cadeadinho que eu comentei, de algo de que a sala está bloqueada. E aqui é o botão final para sair da mediação. Eu não vou apertar nele agora, porque eu não quero sair, mas é aqui que a gente sai. Então, esses são os botões gerais do cockpit do mediador. Eu queria mostrar agora o indicador da... Não, agora eu vou mostrar o lobby. Durante a mediação, já fez a abertura, já explicou-se tudo. Durante a mediação, eu tenho duas partes, né? Eu tenho a Ana Cláudia, que é uma parte, junto com o seu advogado Gustavo, e a Bia é a advogada da outra parte e está atuando como preposta também. Então, vamos assumir que estejam todos equilibrados aqui. E eu preciso conversar com a Bia primeiro. Então, eu vou pegar a Ana Cláudia e vou mover ela para o lobby. Eu venho aqui com o botão direito do mouse e movo ela para o lobby. Aparece a confirmação. E eu vou mover o Gustavo também para o lobby. Vale comentar que o Gustavo deveria estar com a câmera aberta, para a gente saber que ele está lá, que ele é a pessoa correta, que ele não tem ninguém por trás dele ou com ele na sala da mediação. Mas como isso aqui é uma demo, vamos passar batido. Aqui eu converso com a Bia, eu trato de tudo da questão de forma individual, converso bastante, e aí chega o momento que eu quero voltar a conversar com a Ana Cláudia, com o Gustavo. Então a dica aqui é a seguinte: vamos mover primeiro a Bia para o lobby. E nesse momento eu fiquei sozinho na sala, junto com os outros mediadores e outros observadores, e é uma chance que a gente tem para conversar entre a fala de um e a fala do outro. Aproveite esses minutos aqui. Na sequência, eu venho colocar de volta Ana Cláudia e Gustavo. Eu clico no lado esquerdo do mouse aqui em cima, eu desmarco a Bia, que eu não quero que ela volte, e aí Ana Cláudia e Gustavo vão voltar no momento que eu admiti-los de volta à sala. Eles voltaram, e é interessante comentar o seguinte: existe um bipzinho que você escuta quando as pessoas estão saindo e entrando. Esse bipzinho é acionado aqui, na área de participante, tom de entrada e saída. Eu acho legal de deixar isso marcado, mas é lógico, é uma decisão pessoal. E assim você fica sabendo o que está acontecendo, se alguém está entrando, saindo, se alguém caiu, você pode procurar as pessoas. É uma dica. Conversamos, eu, Ana e Gustavo, tratamos do assunto, e agora a gente quer admitir a Bia para voltar. Ela está lá no lobby, a gente vem aqui em admitir. Como só está ela lá dentro, ela volta automaticamente para a sala. Eu escutei o barulhinho e aí a câmera dela aparece e ela vai poder falar. Então, essa é a forma de trabalhar com o lobby. E eu não vou poder compartilhar aqui com vocês a ata da mediação, mas eu vou fazer o seguinte: como vocês estão vendo na minha tela, eu vou mostrar uma ata pronta. Vem lá em cima, a gente mudou o formato, né? Mas vem aqui a vara, as partes, o termo da sessão. Nesse caso, foi decidido remarcar, coloca em negrito, para ajudar o pessoal lá do Sejus. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão, mediadores A e B. E aquele texto que eu comentei do final do documento, que a gente já vai botar um número do processo. Aí, depois disso,
que eu faço normalmente? Eu paro de compartilhar, então, eu paro de compartilhar a minha tela do Word, eu minimizo ela aqui na lateral, e eu fico com a tela da mediação ao lado. Perdão, aqui ao lado. Então, o que eu faço? Eu vou pedir para Ana e Bia liberarem os microfones na minha sala pessoal. Eu venho aqui e vou acionar a gravação. Vocês estão vendo aqui embaixo? Eu vou acionar a gravação da leitura da ata, identificação das partes. Quando eu clico aqui, ele me pede um local para gravar, aonde que eu vou gravar a ata. Eu defino a pasta, eu dou um save. Aparece essa área de trabalho aqui dizendo que já está gravando, e eu começo a fazer a leitura da ata. Então vamos lá. Essa é a sessão de mediação do processo 01234556-78 de 2020, 819-0001, da 0ª Vara, que acontece no dia 3 de setembro de 2020. Os mediadores são Marcelo e Joana. Aos 18 dias do mês de agosto, blá, 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 na verdade, aos 3 dias do mês de setembro, blá, 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 decidiu-se remarcar a sessão para o dia 17 de setembro. E aí eu passo a palavra para cada uma das partes. Ana Cláudia, por favor, seu nome, seu número, mostra o documento e de acordo para essa ata. Beatriz. Bom, muito obrigado a todos. Eu estou encerrando a gravação. Eu venho aqui no encerrar e acabou. Foi gerada a gravação, foi criada a gravação, ela vai ser gerada quando a gente sair da tela. Então, nesse momento, eu vou dar tchau para todo mundo. Ana e Bia podem sair da minha sala. E eu vou encerrar, na verdade, eu vou encerrar a sessão. Venho aqui no clique, no botão de encerrar. Eu dou um End Meeting. E vocês vão ver aqui embaixo, na lateral inferior direita, vem uma mensagem: sua gravação está sendo preparada. Isso pode levar alguns minutos. Conforme o tamanho do arquivo, do tempo de gravação, isso pode demorar um pouquinho mais ou menos. Ó, já acabou e eu posso visualizar na pasta. Ele abre a pasta onde foi gravado. Na verdade, eu não quero que seja aqui. Arquivo de manipulação. Eu venho aqui na minha ata. Eu já coloquei o nome lá dentro. Eu vou renomear esse arquivo para o nome que deve ser. Eu faço que eu copio o nome da ata, venho aqui, clico no botão direito, vou em renomear, coloco o mesmo nome e troco só a parte final para gravação. E com isso eu já tenho os dois arquivos, quer dizer, tem um arquivo, falta criar a ata, né? Vamos lá, eu tenho aqui a ata no Word, eu tenho a gravação em MP4, os nomes já estão aqui. Eu venho no meu Word e salvo essa ata, salvar como, e eu escolho PDF. E clico em salvar.
No momento que eu salvo, foi criado na mesma pasta a ata que eu preciso enviar para o TJ. Vamos lá, vamos diminuir isso aqui tudo. Agora eu vou para o TJ. Aqui. Eu vou no meu e-mail do TJ, crio uma nova mensagem. Nessa nova mensagem eu boto para Sejusc Online. E mando, segue os arquivos. Vem aqui embaixo em anexar, procurar nesse computador. Clico na ata, em PDF, para acrescentar ela. E faço a mesma coisa para a gravação. A gravação de hoje é essa daqui. Dá um abrir. Vocês notem que esse aqui é um arquivo de 4 MB. Então o sistema não vai reclamar. E clico em enviar. Pronto, foi para o Sejusc, depois eles vão responder dizendo que foi tudo bem. Agora, se você quiser fazer isso da outra maneira, da maneira antiga, eu vou explicar aqui. A gente vem nessas 9 bolinhas, clica no OneDrive, abrir em nova guia. Eu estou indo no OneDrive do TJ. Eu criei uma pasta chamada treinamento. E aqui eu posso fazer um upload de arquivos. Então eu vou fazer o upload do arquivo daquela gravação. O meu ambiente está todo em inglês, mas isso depende do computador de cada pessoa. Já existe, eu vou pedir para adicionar assim mesmo. Já estava aqui. E depois a gente vem aqui no arquivo e clica nessa setinha de compartilhar. Quando eu clico em compartilhar, eu escrevo Sejusc, já vai aparecer o online, e a gente envia para eles. A gente pode até mudar aqui alguma configuração para todo mundo com o link pode ler. Não vai fazer diferença nesse momento, o importante é enviar. E assim o time da Lilian tem acesso ao documento, eles vão baixar para o computador deles e depois vão enviar o documento para a vara. Vou parar o compartilhamento agora, porque na verdade, a demonstração terminou. Deixa eu voltar agora para o PowerPoint. E agora a gente chegou à parte de dúvidas. E se? E se o organizador cair? Esse é um ponto importante, né? A gente recomenda sempre fazer a mediação em 2 pessoas, porque você tem um backup tecnológico, né? Se o organizador, o mediador principal cair, o ideal é que o segundo mediador assuma. Como que você garante isso? Eu tenho adotado a prática de a equipe de mediação entrar 15 minutos antes na sala. A segunda pessoa a entrar na sala, você sendo o dono da sala, você é o primeiro, a segunda pessoa, por default, ela vai receber a missão de organizador caso o organizador principal caia. Então é importante que o
o comediador entre na sala antes e possa assumir caso uma tragédia aconteça. Já aconteceu. E você pega, quando você volta para a sala, você volta como organizador de novo. Bloquear a sala de reunião ou não é importante? Sim. Eu acho bom bloquear, principalmente antes de começar a sessão. Então, nesses 15 minutos antes que eu falei para entrar na sala, você, o comediador e os observadores, já bloqueia a sala, as partes vão ficar esperando no lobby para entrar na sala principal. E você só libera 5 minutos antes, conforme o e-mail diz. Então, você tem 10 minutos para se organizar, para conversar com o mediador, ver como vai ser, fazer algum plano para a sessão. Você sempre tem a possibilidade de bloquear o som de todo mundo. Eu acho radical isso, eu nunca precisei fazer. Mas às vezes é necessário você cortar o som de alguém que está exaltado e não deixando a outra pessoa falar. Acontece, mas isso é um trabalho normal do mediador de controlar as partes. Ele nunca senti a necessidade de excluir um participante. Mas se alguém entrar lá e essa pessoa não deveria estar, você tem essa capacidade. Então, use, se necessário. Celular. Mediador com celular, não recomendo. Parte com celular, se não tem alternativa, que use o celular. E se a conexão estiver ruim, depois de você ter visto a cara da pessoa, até sugere, não, olha, pode desligar para a gente ter o seu som da melhor maneira possível. Mas lembrando que no momento da gravação, o ideal é que todos estejam com a câmera ligada. A gente tem que ver quem é que está dando de acordo. E surgiu uma questão no passado, ao longo desses meses, vale a pena colocar um fundo no Webex? A opção de colocar um fundo na tua câmera já está disponível no Cisco Webex também, assim como já tinha no Zoom. Mas eu não recomendo, porque ela consome muito da CPU do computador de vocês. Você não quer botar a sua mediação em risco por uma questão estética. Se o seu computador for um Fórmula 1, aí tudo bem, não tem problema. Mas caso não seja, não use fundos alternativos durante a mediação. Bom, e com isso eu termino a sessão e eu vou agora pedir para a Ana e para a Bia me ajudarem com perguntas e respostas. Oi, Marcelo. Oi, Ana. Olha, tivemos algumas perguntas aqui que a gente pode estar conversando sobre elas. Uma foi em relação... essa reunião está sendo exibida também para os mediadores em formação. Então, surgiu muita pergunta com relação ao mediador em formação. Vai poder fazer sessão de mediação virtual? Sim, vai poder fazer. A Lília vai estar alocando, né, os alunos, né, os mediadores em formação nas sessões de mediação virtual, sim. A Nós questão vamos comentar. agora Desculpa, as sessões são... Fala você. A diferença é que as sessões agora de mediação, elas estão em número menor, elas precisam da aprovação das partes para participar da sessão. Então, a Lília está fazendo um trabalho com a serventia, né, o pessoal da serventia, para poder disponibilizar essas mediações, mas aos pouquinhos elas estão acontecendo, está em número muito pequeno ainda, mas aos pouquinhos elas estão começando a aparecer, tá bom? Então aguarde que com certeza todo mundo vai participar. Ana, deixa eu fazer um comentário. Eu e Ana fizemos uma mediação onde a gente teve 2 mediadores como observadores, até para testar o processo. E funcionou muito bem. Quer dizer, o observador observa, então ele vai ficar com o microfone desligado, mas com a câmera ligada, porque a gente tem que ver que ele está presente, que ele está vendo. E diferente da sessão de mediação no Sejus, que o observador ficava de frente para o mediador e por trás das partes na mesa, aqui eles têm uma igual presença na tela. Então, tá ciente, o observador tem que estar ciente que todos estão vendo a eles, né, aos observadores,
da mesma maneira que as partes. Tentar não criar situações incômodas e não desligar a câmera. E lembrar sempre que vocês estão ali para observar a gente. A coisa boa é que a gente tem aquele momento do lobby, onde todas as partes estão fora, e a gente pode conversar entre nós. Para os observadores, aquele é um momento também muito útil, né, para fazer perguntas ou dar sugestões, ou fazer comentários que podem ter passado desapercebido para os mediadores. Mas sim, a ideia é ter observadores conosco. Tem uma pergunta aqui em relação aos e-mails do tribunal, né? Como o Marcelo falou lá na frente, o CNJ finalizou a inscrição de novas salas do CNJ, mas os e-mails do TJ, quando o mediador é cadastrado junto ao NUPEMEC, ele recebe também, ele cria, e aí eu não lembro como fazer, mas ele tem direito ao e-mail do TJ, mas apenas depois do cadastro junto ao NUPEMEC. Então, os alunos em formação ainda precisam aguardar aí algumas horas da mediação, né? Eu não sei se a Lília quer falar alguma coisa. Alô, pode ser? Bem, na verdade, só tem direito ao e-mail do TJ o mediador judicial, tá? Então, você precisa finalizar suas horas, quem é de Câmara, abrir o seu processo, né, lá junto ao NUPEMEC, comparecer com os documentos todos, e depois que o NUPEMEC nos encaminha ao mediador, que eu faço aquela primeira encontro, eu estou fazendo toda quinta-feira, estou recebendo mediadores novos, né? Aí eu marco uma reunião com eles e explico isso tudo, tá? Que eles têm direito a um login, a uma senha, e que este login também é o e-mail deles, que eles vão usar essa senha. O que acontece? Quando a gente está com o computador do tribunal, a gente usa o nosso login e a nossa senha para entrar no micro. E quando a gente está trabalhando no virtual, a gente usa o nosso e-mail. Tá? A ideia nossa é, no futuro, todas as comunicações com os nossos mediadores judiciais serem por este e-mail do tribunal. Eles são colaboradores da Justiça e nós queremos usar o canal correto. Tá? Espero ter respondido. Se tiver mais alguma dúvida nesse sentido, Bia, você pode passar para a gente vai respondendo. Eu estou vendo que no chat tem algumas perguntas que são relativas a questões. Eu estou pedindo para eles usarem o canal correto. Nós estamos também aprendendo a usar a ferramenta. Tá? O chat é só para a gente dizer bom dia, boa tarde, boa noite, coisas desse tipo. Nós vamos disponibilizar o PowerPoint que o Marcelo fez e o vídeo para todo mundo. Podem ficar tranquilos, tá? E questões relativas a dúvidas sobre aviso 1, como cadastrar no CNJ, isso tudo, a gente precisa, nós estamos respondendo lá no Sejusc, tá? E o que tem que fazer? Todo mundo tem que cadastrar, tem que fazer o currículo Lattes primeiro e depois fazer o cadastramento. E qualquer dúvida, vocês façam, vamos dizer assim, vocês façam contato por e-mail para nós. Se tiver muita gente com dúvida, que eu acredito que não tem muita coisa para a gente fazer ali, não tem muito mistério, é você fazer o que eles pedem, entendeu? Faz o currículo Lattes, normalmente eles no dia seguinte está disponível, você tem que colocar o link lá no local, é isso que eles querem, que você coloque o link. E você vai cumprindo o que eles vão pedindo. Trabalho é voluntário, porque, na verdade, a gente não recebe nada. Por que eles fazem assim? Porque isso é para o Brasil inteiro. Existem outros centros que têm outros entendimentos sobre questão de remuneração, etc. e tal, tá? Então, a gente tem que responder de acordo com o nosso TJ. E depois que a gente faz o nosso cadastro todo, que eles dão ok, cadastro ok, a gente ainda tem que receber a confirmação pelo NUPEMEC. Tá? Tem muitas pessoas hoje que estavam comentando no grupo que receberam as suas confirmações, tipo ontem e hoje. Tá? Então, isso estava pendente e vem. Quem fez ontem, hoje, amanhã, acredito que eles, nas próximas semanas, estarão confirmando os cadastros. Tá? Mas é isso. Bia, pode seguir com as perguntas e respostas. Nossa, a gente está cheio de perguntas aqui agora.
Isso, então bora. Então, bora. Outra pergunta foi com relação ao discurso de abertura, né? Algumas pessoas pediram, manda o novo discurso de abertura. Então, vamos clarear um pouquinho as coisas. O discurso de abertura nada mudou, tá? O discurso de abertura que a gente faz é o mesmo discurso que a gente faz. Mediação, ela continua toda igual. O que acontece é que quando a gente entra, né, na sala virtual de mediação, antes de iniciar o discurso de abertura, é necessário que a gente verifique se as pessoas estão confortáveis naquele ambiente. Então, verificar se a pessoa está com o fone ligado, certificar que a imagem, que a câmera está ligada, porque a gente não pode fazer mediação com a câmera fechada. Avisar que, logo de início, se a conexão cair, para a pessoa clicar no link da reunião para voltar para a reunião. Basta clicar no link. Saiu, acabou a conexão, a pessoa clica no link e volta para a reunião, assim que a conexão for restabelecida. Caso a pessoa não consiga voltar para o link, ela tem que entrar em contato com o Sejusc, que é o telefone que vem no convite. Então, isso tem que ser avisado no início. Isso não faz parte do discurso de abertura. Faz parte de um momento em que você vai verificar se as pessoas estão confortáveis naquele ambiente, para que você possa seguir e começar a fazer o seu discurso de abertura. Ok? Outra coisa é o seguinte, outra pergunta aqui. Não precisa fazer identificação no início? Não, justamente essa grande mudança, tá? No procedimento anterior que a gente apresentou, era necessário fazer a identificação no início, né? Com gravação. Com a gravação, né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha duas gravações. A gravação da identificação no início, ela iniciava a gravação, fazia a identificação, depois terminava. Aí seguíamos toda a mediação e, no final, iniciávamos outra gravação, que era só o de acordo da ata. Ok? Hoje, nós não vamos mais fazer isso, o procedimento mudou, tá? Acabou a gravação de identificação no início, então, como é o roteiro, mais ou menos, tá? Entramos na mediação, fazemos o acolhimento desse novo ambiente virtual, verificamos se as partes estão confortáveis, iniciamos nosso discurso de abertura, começamos a sessão de mediação com todos os procedimentos, coloca reunião privada, reunião conjunta, ok? No final, acordamos que aquilo que foi colocado escrevemos a ata, acordamos com as pessoas que está tudo ok, que ela está ok para todo mundo, e aí sim, começamos uma gravação. Essa gravação vai conter a leitura da ata, a identificação das partes e a aprovação dessa ata, de acordo. Tá bom? Então, quando terminarmos a mediação, só vamos ter um arquivo de gravação, tá? Que vai conter tanto a identificação, leitura da ata e o de acordo das partes. Tá bom? Outra questão é que eles pediram, Marcelo, para repassar aquela questão do comediador. Por que o comediador tem que ser o segundo a entrar? E se o mediador cair, o que acontece? Quando o sistema Webex, Meeting, né, que a gente usa, ele tem um procedimento seguinte. Quando a pessoa que entra, o organizador é o dono da sala, ok? Então, são sempre os mediadores, né? A segunda pessoa que entra na sala, ele liga uma setinha nessa pessoa para que, se o organizador cair, o mediador, a organização passe para essa segunda pessoa, entendeu? Então, por exemplo, se você entrar na sala, eu sou a mediadora, né? E vamos dizer que o Marcelo é o comediador e a Bia é uma das partes. Então, eu entrei, a Ana Cláudia primeiro, entrei e abri a sala. Depois entrou o Marcelo, que é o comediador. Se a Ana Cláudia cair, a conexão da Ana Cláudia, que é a organizadora, automaticamente o Marcelo assume a organização da mediação. Então, ele ganha poderes. O organizador tem poderes, né, para colocar no lobby, para desligar o microfone, para terminar a reunião, enfim. E o segundo que entrou ganha esses poderes. Agora, vamos imaginar que se o Marcelo não entra logo em sequência na reunião, quer dizer, logo em segundo plano na reunião, entra a Bia, que é uma das partes. Se eu, Ana Cláudia, cair, quem recebe esses poderes é a Beatriz,
que é uma das partes que não vai saber como lidar com isso. Então, o ideal não, é bom que a gente possa garantir que o primeiro a entrar seja o mediador e o segundo o comediador. Caso entre a Ana, pois é, mas uma das partes entrou muito cedo, entrou antes do comediador, não tem problema. Pede ela para sair da reunião e entrar de novo. Dá uns 10 minutinhos, 5 minutinhos e entrar de novo. Aí o próximo seria o comediador, ok? Ana, deixa eu aproveitar e responder uma outra pergunta. Pois Alguém não. perguntou sobre se expulsar a pessoa por engano, se a pessoa Isso. pode voltar. Não, a pessoa não pode voltar, então não se engane. Ou você vai ter que fechar a reunião e abrir de novo. Exato. Use com cuidado. Outra pergunta é diferença entre sair e terminar a reunião. Bom, primeiro, existe diferença, sim, existe diferença. Todos nós podemos sair de uma reunião, mas para terminar a reunião, só o organizador, ok? Tem outra diferença? Tem outra diferença. Os arquivos de gravação, eles só são gravados depois que a reunião for terminada. Então, por exemplo, se o organizador sair da reunião na opção sair, em vez da opção terminar, esses arquivos não vão ser gravados. Ele vai ter que voltar para a reunião e tornar a sair através da opção terminar a reunião. É isso. O que mais aqui? Comediador. Deixa eu ver aqui mais. Tinha muita pergunta com relação ao procedimento, mas eu acho que são os procedimentos que têm que ser vistos com o Sejusc mesmo. Então, criação de e-mail e conta CNJ, essas perguntas que não tem muito a ver com a ferramenta em si, com o processo de mediação mesmo dos mediadores. Isso pode ficar no final. Pode ficar sim. Eu vi mais uma pergunta sobre se essas horas de observação vão contar para os alunos. Sim, vão contar para os alunos. Observação como qualquer outra. Tem muita pergunta aqui, muita questão aqui em relação às pessoas querendo participar de serem observadores, serem comediadores ou até mediadores. O que acontece? A Lília está encontrando muita dificuldade de conseguir agendar mediação. Primeiro, porque ela tem que ir às 50 varas que fazem parte do Sejusc. E ela tem que fazer isso uma a uma com os serventuários das varas. Outra coisa, os processos, muitos deles não têm nem e-mail, nem telefone das partes. Então, isso daí é um grande empecilho. Então, todas essas questões estão dificultando muito a marcação de mediações na capital. É diferente do Sejusc Leopoldina, Sejusc Meyer. Os outros são 2, 3, 4 cartórios. A Lília não. A Lília tem 50 cartórios e ainda tem a segunda instância também. Então, tudo isso ela está tendo muito trabalho, praticamente o dia inteiro, durante o dia e à noite, ela está em contato, fazendo reunião online, a gente faz reunião até, não tem hora, né? Então, tudo isso está sendo uma questão um pouco mais complicada de conseguir agendar novas sessões de mediação. Então, por isso, inclusive nós da equipe, não está tendo realmente muitas mediações, são muito poucas. E precisa ter mais para poder colocar, inclusive, os alunos, né, Lília? Tem muitos alunos querendo começar a participar das mediações, muitos mediadores já antigos, né, da capital, que também não estão conseguindo. Eu acho que a Lília pode falar mais um pouquinho sobre isso, né, Lília? Está sem áudio. Abre. Abriu agora? Abriu. Tá. Na verdade, gente, é o que eu falei para vocês ainda há pouco. Nós não percebíamos todo o trabalho de bastidor que era feito para que as nossas mediações estivessem ali, né? Vocês só chegavam, eram convidados pela gente, chegavam lá. Mas para isso acontecer, o processo chega no juiz, o juiz dá o despacho, vamos dizer assim. Hoje em dia ele tem que perguntar às partes se há interesse, tá? Os processos têm que ter, apesar do Código de Processo Civil dizer que as partes têm que se identificar, colocar e-mail na inicial, os cartórios não cobravam isso, tá?
Então, agora eles estão cobrando, estão mandando as pessoas emendarem inicial. E o que acontece? Para que eles mandem para a gente, muitas etapas têm que ser cumpridas. Nós temos uma agenda, não sei se vocês sabem, qualquer dia desse, eu vou fazer uma reunião para quem quiser aprender o processo anterior. A gente tem uma agenda onde os processos, os juízes vão despachando e vão colocando nessa agenda. Igual como eles marcam audiência, eles vão marcando sessões de mediação. Depois a gente vai lá, nós, sejustos, que vamos lá, pegamos essa agenda, lemos essa agenda, montamos uma planilha e convidamos vocês. Convidamos mediadores e alunos e vamos compondo os times e as equipes. Tá? Isso foi interrompido com a pandemia. Mais de 1.500 sessões deixaram de acontecer. Tivemos que mandar para os cartórios para que eles chamassem essas pessoas de volta. E é isso que eles estão fazendo. Então, não é mágico. É muito trabalho que tem por trás. Aliás, é uma questão que eu preciso conscientizar muito bem as pessoas de que elas não podem mais estar faltando as mediações. Quando a gente convidar e que você disser sim, eu aceito, tem que estar lá. Não pode faltar, como acontecia na capital. Então, agora a gente está tendo um novo momento para reorganizar isso. Tá? Mediadores e alunos. Nós não estamos chamando porque não temos volume de sessão, tá? Que a gente espera que vá aumentando a cada mês. Nós temos as sessões, inclusive, os presenciais. Eu tenho possibilidade de fazer sessão presencial e estou comunicando isso aos cartórios, a primeira e segunda instância, direto, tá? Para eles todos, né? Para eles entenderem que nós temos aquelas 4 salas com janelas, foram preparadas num formato, vamos dizer assim, adequado, com o parecer do DGLog, dizendo, botamos um monte de potinho de álcool nas salas, tá? As longarinas estão arrumadas, nós temos agenda online aberta e temos a possibilidade do presencial em caráter excepcional. Só que eles, sabendo disso, eles estão tentando, hoje, por exemplo, às 14 horas, eu vou ter a minha reunião semanal com eles pelo Webex, e amanhã eu tenho a nossa reunião semanal pelo Teams. Nessa reunião, não só eu, mas como toda a minha equipe participa, tirando dúvidas, esclarecendo as questões todas que os secretários têm, os chefes de cartório têm, os servidores têm, e até juízes têm vindo participar. Nós mandamos o link toda segunda, terça-feira, a Giane organiza isso, nós convidamos. Nós fazemos o convite semanal, tá? Isso tem 2 meses, mais ou menos, que está acontecendo. E eu não vou mais parar com isso, é para sempre, tá? Que eu falei. Para a gente tirar dúvidas, por exemplo, eu tenho tido secretários que vêm, como eu faço para colocar na agenda virtual? A gente diz igualzinho a outra, vamos lá, entra lá, igual que o Marcelo está fazendo aqui com vocês sobre as sessões virtuais, a gente está fazendo com os secretários e os chefes de serventia sobre como fazer as marcações. A gente está ensinando para eles, eles estão aprendendo, mas eles também, gente, a pandemia ainda não foi decretado o final, tá? Ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade de sair de casa, que têm grupo de risco, que têm uma série de questões. Nós não podemos tratar as coisas como se fosse normal, ainda não está normal, tá? Eu acredito que em outubro a gente deve estar com um volume maior e todos vão ser chamados, tá? Todos. Fala, Bia. Lília, deixa eu falar um pouquinho do treinamento, né? Porque a gente disponibiliza é muito salas esse treinamento. de pessoas dessa equipe, né? Desse grupo de nós, ODR. né? Da ODR. Que a gente disponibiliza sala para treinamento dos mediadores. E é importante que vocês treinem, né? Vocês precisam, primeiro, se não tem a sala do CNJ, criem uma sala com e-mail particular, Gmail, Terra, Hotmail, qualquer um desses. Criem no Webex Cisco, para vocês poderem participar do treinamento com as pessoas da ODR e com colegas de vocês que já estão praticando, né? Então, a gente precisa praticar, porque se a gente fica uma semana sem mexer na plataforma, a gente esquece. Então, o ideal é que mexa, se não der todo dia, que mexa de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, e entrar em contato com o Sejusc Capital
para poder pedir esse treinamento com a equipe da ODR. Olha só, Bia, você está me ouvindo? A ideia minha agora, a partir desse treinamento, a gente organizar essas equipes de treino não só para os mediadores, mas também para os alunos. Mas eu vou fazer isso separadamente, tá? Eu não vou misturar, tá? Até porque são patamares e atitudes diferentes, mas eu vou fazer também, conversar com vocês para a gente fazer para os alunos. Eu já estou fazendo isso quando eu recebo os alunos. Todos os alunos encaminhados que eu acolho, eu já explico uma série de coisas, mas eu entendo até mesmo essa questão que o Marcelo colocou muito bem, né, da importância que agora o observador que ficava atrás da gente está na frente das câmeras. Então, caras e bocas precisam ser cuidadas. Idas ao banheiro antes, tá? E não durante. Tá? Não pode deixar o cachorrinho nem a criancinha entrarem numa reunião, até a gente é possível, mas numa mediação a gente tem que procurar, né, seguir o nosso protocolo, até para a gente valorizar o nosso trabalho. Afinal de contas, isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente não pode atender de qualquer maneira. A gente tem que se arrumar, a gente tem que sentar ali, a gente está no papel. Os observadores serão apresentados pelos mediadores, entendeu? Então, na verdade, toda aquela postura que a gente tem que ser observada. Então, uma série de questões vão ser debatidas e eu vou organizar isso esse mês de setembro. Só que, gente, são muitas questões que a gente tem que aparar. E se, graças a Deus, eu tenho esse grupo de mediadores que a gente chama de ODR, que vocês vão conhecer, tá? Que a gente vai disponibilizar as possibilidades. Eu agora vou fazer também espaços para que vocês que têm dúvida, quero conversar com a Lília, eu recebia todo mundo na minha sala, então eu vou ter a minha sala virtual, que eu vou receber todo mundo. Eu vou criar uma agenda para alunos e uma agenda para mediadores. Tem muita gente preocupada, porque são mediadores que faltam 2 horas, 3 horas. Claro que na hora de organizar, a gente tem, como a gente sempre fez, a gente sempre procurou ajudar todas as pessoas a finalizarem o mais rápido possível. Então, tudo vai ser considerado. E tenho para dizer que eu tenho uma turma inteira da Emerge, que não sei se eles estão me escutando, que foi na semana que eles vinham, que eles iriam começar, que teve a pandemia. Então, eles podem ficar tranquilos que eu não esqueci deles, todos nós estamos bem atentos, sabemos que eles vêm. Agora, provavelmente, esse espaço que não teve, vamos dizer assim, mediações nenhuma, isso deve ser considerado pela Emerge, pelo NUPEMEC, pelo CNJ, etc. e tal, porque as pessoas estão preocupadas porque agora tem o prazo de 1 ano, né? Coisas que no passado não tinha. Então, eu entendo a preocupação deles, acho muito pertinente, contudo, pelo princípio da razoabilidade, provavelmente vão ser encontrados caminhos para suprir essas questões, tá? Tem outra questão aqui, e pergunta essa questão de entrar 15 minutos antes na sala, né? O mediador e o comediador. Isso é o ideal, tá? E, inclusive, quando eu já entrei numa sala, e na hora que eu cliquei 20 minutos antes, uma das partes já tinha clicado antes. Então, na hora que eu entrei, ela entrou junto comigo, né? E aí eu, educadamente, solicitei que saísse da sala e tal, para depois, porque se eu mandasse para a sala, para o lobby, quando ela voltasse e acontecesse alguma coisa, se acontecesse com a minha conexão, ela seria a segunda pessoa a ter entrado. Então, a gente precisa pedir que a pessoa saia e clique no link no momento certo, na hora certa. E aí, quando essa pessoa sair, você bloqueia a tua sala imediatamente, porque na hora que o comediador entrar, vai aparecer a mensagem que o fulano de tal está esperando. E aí você admite apenas o seu comediador. Então, essa questão de sala de espera, de entrar 15 minutos antes, isso aí a gente vai sentindo em cada sessão que a gente vai participando, né? Então, a gente precisa estar atenta, sim, a isso, tá? E não tem como você, como eu falei, se botar na sala de espera e cair a conexão, ele vai ser o segundo, quer dizer, vai ser a primeira pessoa que vai cair o organizador na mão de uma parte. Então, por isso a importância do mediador e comediador conversarem até na véspera, talvez,
entrarem em contato, falarem pelo WhatsApp ou pelo Cisco Webex mesmo, para poderem combinar algumas questões, tá? Ô, Bia, importante dizer para eles também que nós estamos preparando, o Marcelo está preparando uma série de vídeos, tá? De explicação passo a passo, para poder facilitar, até para um material do Sejus. A Ana Cláudia, junto com o Jorge, estão preparando um material de passo a passo também escrito, né? O Felipe Lantos também preparou um material, ou seja, nós estamos tendo várias pessoas que estão colaborando com esse processo. E tudo, como é um processo colaborativo, tudo será disponibilizado, tá? O nosso objetivo é que todos os nossos mediadores sejam excelentes, tá? Então, o nosso processo é melhoria contínua, e isso depende de cada um de nós. Como disse a Bia, é treino, ninguém aprende por osmose, tá? A gente não consegue aprender a fazer o passo a passo, a fazer a técnica toda se a gente não ficar. A questão de entrar os 15 minutos antes e ficar depois é uma questão de comprar a ideia do trabalho, né? O trabalho do mediador, o preparo do mediador, do colega que está sendo preparado, é importantíssimo, porque ele é o mediador do futuro. E, ao mesmo tempo, quando falam mal de um mediador, cai em todos nós. Então, nós temos que nos ajudar para que a gente possa ser cada vez melhores. Esse é o objetivo do Sejusc da capital. Por isso que tudo que vocês tiverem que falar, tiverem que perguntar dúvidas, manda e-mail. A gente pode não responder com muita rapidez, porque temos um volume grande, mas a gente vai organizar isso para não deixar nenhum e-mail sem resposta, tá bom? Olha, pode continuar. Fala, Ana. Deixa eu continuar aqui, olha. Duas perguntas, e mais eu quero responder uma pergunta do Marcelo de Cordeiro. Ele está insistindo com relação a umas questões com relação a essa saída, essa coisa do mediador, de proteger a sala, e o segundo entrar, e entrar uma pessoa e pegar a organização. Vamos lá, vamos explicar o que acontece. As pessoas recebem o link do mediador, ok? Clicando nesse link, se o mediador não estiver na sala, ela não consegue entrar na sala, ela fica numa sala de espera, até que o mediador entre. Então, vamos lá. A Lília recebe o meu link, a Lília é uma das partes, e ela vai clicar no meu link. Se eu não estiver dentro da sala, ela não consegue entrar na minha sala. Ela vai ficar numa sala de espera até que eu entre, ok? Ok. Então, o que acontece? Se eu, Ana Cláudia, entrar e o mediador não for o segundo a entrar, a Lília clicar no link da Ana Cláudia, ela vai entrar direto, ela vai entrar na sala, se eu não proteger a sala. Mas o que acontece? Os primeiros 15 minutos, a gente combina de chegar um pouquinho antes com o comediador, até que o comediador chegue, eu não bloqueio a sala, eu estou aguardando a chegada dele. Ou eu posso bloquear e aguardar, quando ele chegar, vai ser avisado, eu abro a sala e ele entra. Também pode ser feito assim, tá? Bloquear, o organizador pode fazer a qualquer momento. Você, Marcelo, você pode controlar isso dessa forma. Então, você entra na sala, assim que você entra, você bloqueia. O que acontece, que a Beatriz colocou muito bem, é que pode acontecer de as partes já estejam lá com ansiedade, entraram antes da reunião começar, quiseram testar o link, entraram ali, e você entrar. Quando você entra, se as pessoas estão aguardando, elas entram junto com você. E aí você não consegue bloquear, entendeu? A Bia colocou muito bem isso. Então, o que acontece nesse momento? Você tem que pedir gentilmente para as pessoas saírem da sala e retornar no horário da reunião, porque elas estão entrando 15 minutos antes, né? E é um momento que a gente está reservando mesmo para ter uma conversa com o mediador, com os observadores. É a mesma coisa se a pessoa chegasse na sala do Sejusc, a capital presencial, e entrasse pela sala 15 minutos antes, em que você está conversando com os observadores, com o comediador. Você tem que pedir para sair, você pode sair um instantinho e voltar no horário da mediação, que é às 10 horas, por favor. Entendeu, Marcelo? É assim, a proteção da sala é usada pelo mediador exatamente para isso, para bloquear a entrada, tá? E aí você pode usar da forma que você achar melhor para proteger e não acontecer esse tipo de coisa, tá? Tem que ficar controlando isso mesmo. Outra pergunta é o seguinte, olha só, eu estou sentindo que está havendo uma certa confusão com relação ao cadastro do CNJ. Cadastro do CNJ
não tem nada a ver com mediação virtual. Perfeito. Tá? Cadastro do CNJ é um procedimento do CNJ com os mediadores. Nadíssimo a ver com mediação virtual. Tá? Mediação virtual tem a ver criação de e-mail e criação de conta no Webex. Isso sim. Agora, currículo Lattes e cadastramento do CNJ, isso tem nada a ver. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, não é esse espaço aqui que a gente vai conversar sobre isso. Vocês têm que se direcionar ao Sejusc, tá? E ver quais são as questões lá do cadastramento CNJ. Tá? Outra coisa é o seguinte, pergunta, o lobby, o advogado e as partes ficam no lobby juntas? A gente já falou disso na outra apresentação, a gente fala isso muito no treinamento. Isso foi uma dificuldade, eu vou tomar esse ponto, isso foi uma dificuldade que eu e o Marcelo tivemos quando a gente estava pesquisando as ferramentas. A gente entende que o ideal seria um espaço em que o advogado ficasse com a parte, para que ele pudesse conversar. Como é hoje, eles saem, vão lá para fora e podem conversar. Mas isso a gente não encontrou. Essa ferramenta, o Cisco Webex, é uma ferramenta determinada pelo tribunal e ela não disponibiliza esse breakout, que a gente chama, que é essa sala separadinha que possa colocar as pessoas e as pessoas possam ficar falando ali, tá? A ferramenta que a gente usa é o lobby e as pessoas ficam no lobby e realmente elas ficam sozinhas no lobby. É o momento que a pessoa vai beber uma água, fazer um pipi, ou enfim, dar um tempinho. A gente marca esse retorno. Ligar para o advogado, né? Então, nesse momento, você pode pegar seu telefone e ligar para o seu advogado, ou conversar com o advogado pelo WhatsApp, enfim, estabelecer uma forma de comunicação com o seu advogado nesse momento. Ninguém vai estar te ouvindo, a gente vai estar voltando, por exemplo, marcar daqui a 15 minutos, a gente está chamando você de novo, a pessoa marca no relógio, a gente marca o horário que está colocando no lobby, e a gente controla esse horário. Tá? A gente, no início, a gente ficou muito resistente, né, Marcelo? Mas a gente, e aí sempre, todas essas mediações que a gente fez, todas não, poucas, mas fizemos, nas mediações que a gente fez com protótipo, a nossa pergunta sempre era a mesma. Quando a pessoa voltava do lobby, a gente perguntava, e aí, como é que foi ficar no lobby? A gente tinha essa ansiedade. Todas, 100%, responderam que foi ótimo. Era o tempo para tomar um café, para beber uma água. Então, elas não estão se incomodando com esse momento, assim, ficar essa tela em branco, enfim, não estão se sentindo desconectadas da gente, nada disso. Está funcionando perfeitamente. Eu acho que, né? Marcelo, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero ter uma notícia. Fala. O João ontem, o João é o cara que teve mais problemas, um dos que tiveram mais problemas com sala, com tudo. Então hoje ele está em contato com os desenvolvedores do Webex. Não acredito. E ele me contou ontem que está previsto salas de breakout no Webex, provavelmente a partir do dia 21 de setembro. Que então, vamos ver como que eles vão fazer e se vai realmente acontecer. Então, novidade aí de primeira mão, possibilidade de ter sala. Até outubro, a gente talvez possa ter uma sala em que o advogado possa estar com a parte, conversando separadamente, como o Zoom disponibiliza isso. Então, eu acredito que as perguntas vêm muito... porque as pessoas utilizam o Zoom, né? Então, sabem que existe isso em uma outra ferramenta. Então, a questão sempre vem com relação à experiência que a pessoa já teve em outra ferramenta. Mas aqui no Webex a gente não tinha essa possibilidade. Marcelo está dando notícias de primeira mão, que a gente pode, então, ter isso a partir de outubro. Muito bom. Enfim, mas hoje, como funciona? Hoje funciona perfeitamente. Não tem muita hoje gente funciona exatamente igual. Não, funciona muito bem. Funciona exatamente igual como é no Sejusc. Ponto. A pessoa sai e lá fala por telefone, uma com a outra, já que está todo mundo distanciado. Gente, tem uma perguntinha aqui sobre prazo para elaboração da ata ao final da sessão. Tem que ser no momento, na hora. Você tem que fazer a ata. Como é que a gente faz, né? Eu já fazia isso no presencial lá na Leopoldina. Eu já preparava tudo em casa, com todos os dados que eu tinha, que eram poucos, né? Mas eu preparava, eu fazia muito de família, preparava 5, 6 opções de ata, né? Ausência, não houve acordo, o tipo de acordo, enfim, eu já levava tudo isso no pendrive. Quando chegasse lá, dependendo de como rolou a sessão, eu pegava a minha minuta da ata,
e completava enquanto as partes estavam ali na mesa. A mesma coisa nessa online. Eu tenho algumas atas, né? Eu acho que isso seria o ideal para todo mundo, porque é muito chato a gente ter que redigir uma ata inteira aqui no online e as pessoas estão olhando para a cara da gente, só que a gente está atenta à ata. Então, quanto mais rápido você puder fazer isso, é melhor, porque, inclusive, você tem que fazer a ata, finalizar a ata até o final da sessão, porque você vai precisar ler a ata e as partes vão precisar acordar com a ata. Mesmo que, não, levou muito tempo para terminar, termina a sessão, já reagendando uma nova sessão de mediação para que seja providenciado, né, seja conversado sobre as últimas questões e a leitura da ata. Então, toda sessão de mediação online é necessário que se faça uma leitura de ata, né? É uma ata longa, uma ata curta, enfim, vai depender de como foi a sessão, porque a gente precisa fazer essa leitura para gravar essa ata, a leitura, gravar a identificação das partes e gravar o ok das partes. Isso é necessário, isso é exigência dos juízes na capital. Então, é necessário, é imprescindível que haja essa leitura da ata ao final, tá? Então, a gente precisa, sim, deixar alguma coisa previamente, trazer aqui para a sessão já algumas opções de ata prontas, tá? Quer dizer, minutas, né? Tá bom? Bia, respondendo uma outra pergunta relacionada a esse tema, toda sessão de mediação tem uma ata gravada. Pois é. Mesmo que a sessão caia, perguntaram aqui, e se a conexão da parte cair e não tiver como ela voltar, a parte pode mandar esse ok por e-mail? Não, a gente vai precisar fazer uma ata que houve a interrupção da sessão por motivo de conexão, que a parte não conseguiu retornar, e a gente manda para o Sejusc para que seja marcada uma nova sessão rapidamente, né? Caso a gente não consiga falar com a parte, tá? E se a gente conseguir até por WhatsApp, a gente pode aqui mesmo remarcar o dia e a hora e ok, tá? Mas não pode ser por e-mail, tem que ser através da leitura da ata gravada. Tá Inclusive, bom? se tiver ausência das partes também. Você também, vai ter que gravar, fazer uma gravação com a leitura da ata de que houve ausência das partes. E aí não tem o de acordo, obviamente. Ou se houver a falta de uma só. Eu peguei uma na Leopoldina que uma das partes não compareceu na terceira sessão. Então, foi feita a leitura da ata com a ausência de uma das partes. A ata não tem como a gente fugir disso. Tá? Uma pergunta aqui, se o advogado ou a parte quiser uma cópia da ata, como fazer? Você pode dar uma cópia da ata, não tem nenhum problema. Como você faz isso? Você pode, tem uma opção aqui em cima, em arquivo. Você tem como transferir um arquivo, então, para a pessoa. Você pode usar essa opção. A gente já usou isso, né, Marcelo? Sim. Super certo. Ou você pode mandar, talvez, pelo e-mail do TJ, para o advogado. Por isso que é muito... Eu não sugiro usar o seu e-mail pessoal, eu acho. Né? Eu acho que o TJ é um e-mail institucional. A gente vai ter que começar a se habituar com ele, né, Lília? Eu acho que esse e-mail do TJ é o e-mail oficial para marcação de mediação, envio de alguma ata, alguma questão para as partes, né? Eu acho que a gente não tem que estar misturando e-mail pessoal, telefone celular é outra coisa. O nosso telefone celular tem que estar... Não. WhatsApp com as partes, com o nosso telefone pessoal. Eu pessoalmente não concordo. Eu não acho que isso eu acho que isso você está misturando um pouco as coisas, né? Você não sabe nem com quem você está atendendo. É complicado isso. Eu não gosto de misturar realmente nada meu pessoal, tá? Então, eu uso sempre e-mail do TJ. Ana, mediação. Está me ouvindo? Não, é uma questão da gente organizar. Tem muita gente que não está com esse e-mail. Da mesma forma como a gente antigamente, vocês tinham no Sejusc, tudo muito... O Gustavo que entrava, era o Fábio que entrava, eram as pessoas que faziam, ninguém usava o seu login, um monte de gente ficava com o seu
com seu acesso quebrado e não funcionava, eu falava para usar e as pessoas não faziam. Agora, cada vez isso vai ser mais sério, tá? Então, ninguém pode mediar se não estiver com seu login e senha correto, com seu e-mail ativado. A gente vai criar um prazo para isso e todo mundo tem que se alinhar, porque, na verdade, as questões... Você vê, o CNJ agora mandou a gente se cadastrar. Você tem que se cadastrar, porque são certas coisas que são condições de trabalho. Então, nós precisamos nos organizar. Sem ordem não há progresso. Se a gente quer que a mediação, né, fique cada vez mais alinhada, a gente tem que dar um trabalho assim cada vez mais excelente, que é o que a gente está procurando fazer. Então, a ata, o que a Bia falou, ninguém entrega a ata no dia seguinte, a gente entrega a ata na hora, ninguém carrega a ata para casa, tá? Não seja, então, da mesma forma, eu tenho que ter uma organização com os modelos mais ou menos prévios daquele assunto que eu vou fazer. Eu vou falar de família, eu vou levar meus modelos de família, estão lá no meu computador. Precisou, eu já tenho mais ou menos como fazer. Eu sempre fiz isso também, me organizei previamente. Por quê? Porque na hora H, como ela diz, eu também acho chato você estar batendo ata com aquele advogado, né, cheirando seu cangote. Né? Tem gente, eu já assisti cenas de advogados assim muito impertinentes, né, no sentido de querer que faça rápido, seja rápido e tudo mais, com mediadores que tiveram posturas, vamos dizer assim, até muito equilibradas, porque a gente tem que ter. No virtual, as pessoas que vêm para nós vêm melhor trabalhadas, pelo menos estavam vindo, né? Até então. Pessoas que, porque elas querem, é uma escolha e tudo mais. Diferente lá de baixo, mas a gente tem que se preparar para tudo, né? Lília, tem outra questão aqui do Nelson, né, Rezende? Se ele tiver conhecimento das chaves do organizador. Nelson, o que acontece? Aqui na capital, o Sejus que organiza a sessão, né, e ele direciona para a sala pessoal, quer dizer, para a sala institucional daquele mediador organizador. Não existe a chave de organizador nesse formato, que é diferente da Leopoldina. Tá? Então, não existe essa possibilidade do comediador pegar a chave. Por isso, a importância do comediador entrar quase que no mesmo momento que o mediador. Tá? E tem também aqui se a pessoa que vai entrar na sala precisa da autorização do organizador. Não precisa, porque o link da capital é o link da sala de cada mediador. Qualquer um que tenha o meu link, né, ele pode clicar na minha sala. Se eu estiver numa reunião, numa mediação, e eu não estiver bloqueado, pode entrar um outro mediador que já participou de algum treinamento na minha sala. Por isso a importância na capital da gente entrar na sala e bloquear. Porque a minha sala institucional vai entendeu? Porque eu faço treinamento, então no e-mail, no convite do e-mail, no e-mail de convite, vem falando qualquer problema, entrar em contato com o Sejusc. Então, isso aí vem também esse aviso para as partes. E a gente também fala na hora que eles entram na sala. Mas é importante quando a gente fala da tecnologia. Agora, é importante fazer... Vocês estão me escutando? É importante fazer uma ressalva. Nós não somos DGTEC, tá? Nós somos o Sejusc, somos pessoas normais, com conhecimento de informática como usuários, tá? Com um pouquinho mais, porque a gente está tentando aprender dicas. Certas questões, quem resolve é técnico de informática, tem que abrir chamado para o DGTEC. Problemas com som. Um dia desses eu vi o Daniel fazendo atendimento, fizemos juntos uma questão de uma pessoa que estava com problema com som. Tem questões, por exemplo, toda vez que o Windows atualiza, pode desconfigurar o seu som, igual como tem atualização lá no tribunal que desconfigura os nossos micros. Isso é uma questão que a gente aprendeu pela prática, mas nós não temos que saber
olha, eu estou sem som, como aqui nas reuniões acontece muitas vezes. Eu sempre tenho problemas quando eu começo com as reuniões, porque tem um monte de gente que não consegue entrar, que começa a ligar para o meu celular. Eu estou na reunião, eu não posso atender o celular. Então, tem certas questões que a gente precisa. Eu atendi um dia desses uma defensora que caiu, tá? Ela ligou para o suporte, igualzinho, ela fez exatamente o que o convite mandava. Ela ligou e nós pudemos orientar. Ela não conseguiu voltar, mas autorizou a parte que quis continuar a seguir com a mediação. Então, na verdade, o suporte somos nós do Sejus, que vamos dar orientação na medida das nossas possibilidades. Então, se o problema é técnico e a pessoa não consegue resolver, o problema é técnico. Às vezes vai ter que remarcar, entendeu? Dependendo do caso, cada caso é um caso. Genericamente, a gente fala de muitas questões, mas é importante pontuar isso. Nós não somos uma FGV, nós somos o Sejusc, entendeu? Eu posso até, no futuro, conseguir que a gente tenha um apoio. Quem sabe, não custa tentar. Ver se eu tenho um apoio do DGTEC, um suporte para as nossas sessões virtuais permanentes. Posso tentar, tá? Porque o não eu já tenho. Então, eu sou do tipo que vou buscando. Pode ser que isso seja importante. Quando eu faço evento no tribunal, como eu tenho aqui o Daniel Blanco, que é do DGTEC, que está nos apoiando, eu sempre chamo. Será que a gente consegue no dia a dia? Eu não sei, porque a gente não tinha. Quando eu tenho mutirões lá, eu sempre peço apoio, mas não temos, vamos dizer assim, de um modo geral, tá? Então, o apoio que vocês vão ter é o nosso. Lilian, Gustavo, Jeane, Cleiton, Cissa, Kellen e a Milena. Somos nós que somos o apoio de vocês nesse momento, tá? Ok, Felipe. Mais algumas perguntas aqui. Se pode... Olha, a gente pode até, Ana, que se vocês quiserem... terminar, né? A gente vai terminar meio-dia, e se as pessoas forem lembrando depois de mais questões, porque às vezes, depois que assiste o vídeo, eles podem continuar perguntando por e-mail, e nós vamos organizar uma pasta para a gente respondendo. Fala, Bia. Tem uma questão aqui que se não pode vir no convite a informação para as partes entrarem na sala, na sessão, apenas no horário. Isso vem, as pessoas são muito ansiosas. Então, elas entram antes, sim. São poucas as que entram no horário agendado. A gente tem que saber se está funcionando, né? Às vezes a ansiedade, para ver se está funcionando o link também, né? Eu acho que tem essa questão. Não é só o link, é a imagem, o som, as pessoas ficam ansiosas. E tudo bem, a gente acolhe, recebe, testa e pede para sair. Isso, perfeito. E entrar na hora correta, né? E tem uma questão... O telefone pode ser compartilhado, o WhatsApp das partes. No começo da sessão, podemos pedir o número do WhatsApp das partes? Na verdade, o Sejusc já tem o número das partes, celular das partes. Aconteceu isso agora numa mediação nossa. Não há necessidade que você tenha, tá? Mas, se você quiser... liga para o Sejusc e o Sejusc te fornece. O Sejusc que te fornece, tá? Hoje em dia, essa mediação virtual, eu acho que cabe uma explicação que ela é diferente da presencial, né? A presencial, o juiz mandava, né, para que a pessoa fosse para a mediação presencial. Então, a pessoa tinha que acolher... Mesmo sem saber, mesmo contra a vontade. Acolher essa solicitação do juiz, né? Na mediação virtual, a lei diz que a pessoa só pode fazer uma mediação virtual com aprovação, as pessoas precisam concordar, tá nesse momento, nesse ambiente virtual. Tá? E para que isso seja feito, acho que talvez seja essa grande dificuldade das varas e tudo, precisa se comunicar com essas partes, né? Então, precisa de telefone, e-mail. Então, quando elas já chegam na mediação virtual, essas informações de contato já estão no Sejusc. Então, a gente não precisa se preocupar também em ficar pegando essa informação. Caso a gente queira, a gente pode contactar o Gustavo. Aconteceu agora, uma mediação que a gente fez, eu e o Jorge Fernandes, houve um problema de conexão, enfim, o Gustavo entrou na mediação, conversou com a gente,
Depois ele passou para o Jorge separado o telefone, o Gustavo entrou em contato com uma das partes, por telefone, e ele deu uma assessoria mesmo para a gente durante a mediação. Então, o pessoal do Sejusc tem o contato das partes, a gente precisa estar se preocupando com isso, tá? Esses detalhes a gente está aperfeiçoando, né, Ana? A gente está vendo, porque, inclusive, até para aumentar o volume das mediações, tem alguns magistrados que estão perguntando se eles não podem usar, fazer igual como eles faziam da inicial, tá? Em alguns casos, eu estou experimentando, porque eu preciso de volume de mediações, entendeu? Se a gente criar muitos óbices, pode ser que a gente tenha essa diminuição muito grande, e isso talvez não seja conveniente para nós do centro, mediadores e alunos. Então, alguns juízes estão me pedindo para fazer isso, e nesses casos eu aviso ao mediador, olha só, o juiz fez de um modo diferente. Porque você sabe que o magistrado, os advogados, a lei está aí e a gente vai adaptando a realidade para tirar o melhor possível. Nós fazemos o direito, não é verdade? No dia a dia da gente. Então, pode ser que isso venha a acontecer. As coisas estão nascendo, estão sendo criadas. Então, a gente está aqui nesse segundo encontro para aperfeiçoar o sistema. Em todos os sentidos, a gente está buscando melhoria contínua, tá? Então, a gente vai ver esses casos, porque vocês querem mediação e a gente tem que ajudar eles a mandar mediação para nós. Uma transferência de arquivos aqui, que alguém botou? Eu vou mandar para todo mundo o material. Não sei se todo mundo consegue pegar. Eu acho que eu não vou saber. Se pegar, a gente manda depois por e-mail, tá, Marcelo? Não se preocupe. A gente pode... Como algumas pessoas pediram, faz aqui. Não, é só clicar no arquivo e começar a baixar. Como a gente já está terminando, já fica essa dica. A gente tentou responder assim, o máximo possível das perguntas. Pode ser que... Pode ser não. Acho que existem perguntas aqui que não foram respondidas, mas, enfim... A gente vai ler essas perguntas e respostas, Ana, depois a gente lê com calma tudo e a gente vê, né, o que não foi respondido, e vocês podem, de qualquer modo, também fazer contato. Vocês sabem que nós estamos sempre abertos, vamos atender a todos da melhor forma possível. Então, ninguém vai ficar sem resposta. As salas de treinamento também, né, Lília? Que estão abertas, né, para que as pessoas também poder tirar as dúvidas. Não, e nós vamos organizar agora esse mês de setembro as salas de treinamento. Vou fazer separadamente de alunos e mediadores. Vamos tentar fazer os grupos, tá? As pessoas, fizemos enquete de alunos também, as pessoas responderam. Eu vou mais ou menos agrupar as pessoas pelo tempo, tá? Quem está na primeira fase, segunda fase, terceira fase. Até porque o treinamento, né, vai ser direcionado. Eu quero ressaltar uma coisa que a Bia disse, que eu acho muito importante, que é vocês todos fazerem a sala de vocês, a sala pessoal de vocês. Mesmo o aluno que não tem direito de ter sala nenhuma, todo mundo fazer a sua salinha de treinamento e montar grupinhos entre colegas para poder evoluir. Todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui foram de pessoas interessadas em melhorar e que se juntaram. As pessoas que estão como multiplicadores hoje, elas estão por mérito próprio, porque elas se alinharam à causa e elas buscaram aprender cada vez mais, um ajudando o outro. Tá? Então, é esse propósito que a gente quer que siga. Pode falar. Marcelo, estão pedindo para você compartilhar de novo, porque algumas pessoas não conseguiram pegar. Não, mas a gente manda por e-mail, gente. Continua lá. É só... Tá lá. Então, é porque demora para baixar, entendeu? Eu acho que é isso. Porque eu Alguns já baixaram, que eu vejo aqui o contador diminuindo. Às vezes pode ser alguma coisa no computador da pessoa. Mas a gente manda depois, que nem a gente falou. É porque as pessoas fecharam sem querer. Mas aí vão receber por e-mail da Lília. Não, e-mail não, a gente vai mandar. Eu vou colocar. A gente manda. Eu vou colocar na nuvem e vamos mandar o link para quem quiser baixar. Tá. Gente, realmente, como a Ana Cláudia falou, tem muitas perguntas, muitas dúvidas que realmente não dá para a gente responder aqui nessa reunião. Isso. Mas ao longo da semana, eu acredito que todos vocês vão
e vão sendo esclarecidos nessas dúvidas, e participem dos treinamentos do grupo, treinamento do Cisco EBEX, porque é muito importante, muita coisa, muitas dúvidas aqui. Talvez em 1 ou 2 treinamentos vocês vão esclarecer várias dúvidas. Então, é muito importante que vocês criem uma sala com e-mail particular, caso não tenham o e-mail do TJ. Aliás, não usar o e-mail do TJ para o particular, né? Senão pode ser que tenha problema lá na frente, na hora que o CNJ disponibilizar mais salas. Essa sala particular que eu falo é para vocês criarem com e-mail, Gmail, Globo, Terra, Hotmail, não usar o do TJ. Deixa o do TJ para usar quando forem criar, quando o CNJ disponibilizar mais salas e vocês forem criar as salas institucionais. Tá? Lília, estão pedindo aqui o e-mail do Sejusc. Qual é? CAP Centro Mediacão, por favor. CAP. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Tudo eu vou escrever no chat o e-mail, tá bom? CAP Centro Mediacão @tjrj.jus.br. E como fazer para participar dos treinamentos? Também mandar e-mail. Isso. Convém mandar e-mail. Por enquanto, convém. Vamos organizar. Manda e-mail também para esse CAP Centro Mediacão. Tudo tá? para esse e-mail, tudo. Muito obrigada. Tá bom? Tá? E o que a gente puder ajudar aí, tá? Marcelo, quer dizer, colocar alguma coisa na Cláudia? Só agradecer a todo mundo pela participação, pela presença. Isso. E vamos terminar o evento, então. Eu vou pedir para e essa apresentação de hoje foi uma novidade para todos nós, não só vocês, como nós aqui que estamos aparecendo, né? Com certeza. Tudo muito novo. Então, é novidade para todos nós. Estamos aprendendo juntos. É uma forma diferente da gente também fazer, né? Fazer com que as pessoas também tenham uma tranquilidade para poder entender, ouvir o material que está sendo apresentado, né? A gente compreendeu que daquela outra forma que a gente fez ficou um pouco confuso, com muitas pessoas entrando e barulho do bip, enfim. Não, ficou ótimo, né? Dessa forma, a gente acha que realmente estamos no ambiente certo para um evento, enfim, para apresentação de um material, né? Por isso, assim, é chato que a gente perde um pouquinho com a troca, mas, enfim, eu e a Bia estamos aqui tentando fazer essa ponte entre as perguntas e o Marcelo, enfim, a apresentação. Ana, as trocas vão acontecer nas salinhas de treinamento. Não, também, né? Nesse momento aqui... O formato reunião será feito nos treinamentos. Então, quem tiver com saudade, quem tiver carente, pode matar as saudades nessas reuniõezinhas que são ótimas. A gente faz grandes... Um dia desses nós tivemos eu tive com os multiplicadores, uma no final da tarde de uma sexta-feira, que foi uma bênção aquela reunião, né, Bia? Foi maravilhoso. A gente ficou 2 horas tratando de uma série de questões de trabalho e também questões nossas. Foi uma delícia, foi uma interação maravilhosa. Então, gente, estamos juntos. O que vocês precisarem, contem conosco. E muitíssimo obrigado mais uma vez por todos. Quem tirou fotos, por favor, me mande, que eu quero mostrar para quem não veio que tem uma turma aqui que está alinhada com o sucesso da mediação. Obrigada. Obrigada, gente. Um bom dia aí.